tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 28 de junho de 2015, domingo. O verbete é de número 3.432, com 5 páginas, 48 elogias e 9 máximas. O tema, amor incondicional, da especialidade evoluciologia. A autora do verbete, a professora Fernanda Cunha. Repeteco. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 28 de junho de 2015, domingo. O verbete é de número 3.432, com 5 páginas, 48 elogias e 9 máximas. O tema, amor incondicional, da especialidade evoluciologia, e a autora do verbete, nossa professora Fernanda Cunha. A professora Fernanda, ela é graduada em administração de empresas, graduanda em psicologia, pós-graduada em dinâmica de grupos, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde o ano de 2000 e tenepsista desde abril de 2012. O amor incondicional é a vivência da fraternidade lúcida na teática da interassistencialidade, sem acepção de consciências, imposição de condições, regras, exigências, reivindicações e expectativas de retribuição ou ganhos secundários. O holopensene pessoal da evolutividade. A reflexão sobre pensenidade fraterna, a cognição orientando o sentimento, a disponibilidade íntima fraterna, a interdependência afetiva, o amor puro, o amor incondicional pela humanidade, o acolhimento, a empatia, a paciência, a tolerância, a honestidade afetiva, o bom humor, o senso de equipe, o desenvolvimento da afetividade entre as consciências, a racionalização da emoção, o exercício de não falar mal dos outros, a valorização do autodiscernimento, a autoaceitação, o cultivo das amizades sem interesses, o amparo intrafísico, o cuidado com o outro, a influência do vínculo saudável na infância, favorecendo a formação da estrutura psicológica funcional, a reciclagem e aumento da rede de contatos intrafísicos, o exercício do perdão incondicional ao se libertar de dissabores pretéritos, a recuperação de cons magnos, a ampliação do mundo pessoal, a autoauditoria na verificação dos preconceitos de raça, classe, credo, idade e posição social, o autodiscernimento afetivo, as necessidades básicas de afeto atendidas. Só destacando que a fatologia apresenta 22 linhas. Na parafatologia, nós destacamos o amor incondicional pela para-humanidade, o emprego maduro das energias do cardiochakra, a doação de energias, os encontros interassistenciais patrocinados pelos amparadores, a intuição baseada no autodiscernimento, as afinidades holossomáticas, o aumento das energias conscienciais para novos investimentos afetivos, o aproveitamento da Primener para a criação de vínculos conscienciais. A sessão do detalhismo apresenta 28 sessões, demonstrando maturidade e consistência do verbete. Na sessão da argumentologia, no item equívocos, a autora ela traz sobre a ótica da sindromologia 10 exemplos de equívocos de compreensão com relação ao amor incondicional, né? O que não é o amor incondicional, não é isso, Fernanda?
E mais abaixo, em caracterologia, ela apresenta, de acordo com a conscienciometrologia, 9 condições conscienciais que favorecem o exercício mental somático do amor incondicional. Da seção da remissiologia, dos 15 verbetes referenciados, nós destacamos autoabnegação cosmoética, autodesassedialidade, código pessoal de cosmoética, inteligência evolutiva e senso de fraternidade. O discernimento, o investimento na convivialidade madura e o destemor cosmoético no autoenfrentamento do egocentrismo ensejam a consciência, a vivência teática do amor incondicional. Você tem experimentado o exercício do amor incondicional? Desde quando? A bibliografia específica traz 6 referências. Partindo agora para a mega-análise, realizada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos amizade, afetividade, maturidade, abertismo, cosmovisão, perdão, TENEPS, OFIEX, interassistencialidade, autodesassedialidade, autodiscernimento, amparofilia, cosmoética, ortopensenidade, megafraternidade, megacompreensão, compartilhamento, autopesquisologia, autocogniciologia e evoluciologia. Fernanda, antes de passar a palavra, eu vou ler aqui para o pessoal, para os tertulianos e para os teletertulianos, uma mensagem do Dr. Eduardo Martins, que faz parte da equipe médica que está acompanhando o professor Valdo, e o Dr. Eduardo pediu para nós darmos aqui o seguinte recado. Olá, pessoal, o professor Valdo continua internado na UTI, sedado e respirando por ajuda de aparelhos, ventilação mecânica. O quadro clínico é grave e estável. Não houve intercorrência nas últimas 24 horas. Dr. Eduardo Martins. Então, Fernanda, agora dando a palavra para você. Parabéns por mais um verbete, né? Você já é a nossa verbetógrafa veterana aqui. E esse tema, qual foi a inspiração? O que foi que lhe levou a trazer esse tema tão importante, né? No meu ponto de vista, assim, a título de verbete. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, tanto os presentes quanto os teletertulianos. Ora, inicialmente, essa ideia do amor incondicional era algo que já vinha, nos meus estudos, vinha recorrentemente. E, na prática da TENEPS, era uma ideia também que eu sentia, assim, uma inspiração para escrever sobre o assunto. Então, havia até uma certa dificuldade da minha parte, porque eu pensava, mas eu acho esse tema tão complexo, como que eu vou desenvolver alguma coisa sobre esse assunto? Mas eu sentia, assim, um aporte, uma confiança dos amparadores para que eu investisse, né, começasse a escrever sobre esse tema. Então, foi isso que me inspirou a começar a escrever sobre o amor incondicional. Muito bom. Então, vamos aqui às perguntas, Fernanda. Na página 1, na página 15, né? Na página 15, no item estrangeirismologia, na primeira linha, o teletertuliano pergunta: nesta época de encontros fugazes e corre-corres, quais dicas no aprendizado em dar e receber feedbacks cosmoéticos, fortalecendo os vínculos conscienciais? Então, mesmo nessa época de aceleração da tecnologia, de todos estarem mais na correria do dia a dia, isso foi uma coisa que eu vi como essencial, a questão de dar e receber feedbacks. Porque, anteriormente, eu entendia que essa autenticidade em ceder informações e compartilhar o que você está observando com o outro não era algo tão importante. Mas, conforme eu fui me abrindo a receber informações de fora também, críticas, coisas que contribuíssem para o meu crescimento, eu vi que como que eu poderia ter vivido tanto tempo sem me permitir essa experiência.
Então, eu vejo como fundamental a troca de feedbacks, e mesmo na correria do dia a dia, isso não impede. Se você está, de fato, comprometido com a sua autenticidade no dia a dia, em se desenvolver e ajudar o desenvolvimento das pessoas, a gente dá um jeito. E não vai ser o corre-corre do dia a dia que vai ser um impeditivo para isso. Agora, na página 16, Fernanda, lá na primeira linha da fatologia, como podemos realizar a admissão da identidade real se nos conhecemos tão pouco? Olha, a gente só vai se conhecer mais e mais se nós admitirmos para nós mesmos as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, o que nós precisamos desenvolver. Então, o único passo que eu vejo assim como fundamental, o principal passo que eu vejo como fundamental é essa questão da admissão para você mesmo, porque muitas vezes a gente aponta nos outros e não quer reconhecer em si aquelas dificuldades, aquelas vulnerabilidades. Então, quando eu admito para mim mesmo, sim, eu tenho essas dificuldades, eu preciso melhorar nessas características, isso só me fortalece. E, diferentemente do que se acredita, que demonstrar vulnerabilidade para as pessoas é algo que demonstra fraqueza, que seria algo ruim, é pelo contrário. É nesse momento que você consegue conexão com as pessoas, nesse momento que você gera empatia, onde eu olho para você e vejo que você também tem dificuldades como eu. Então, isso nos deixa na mesma linha, né? A gente olha olho no olho e consegue se ver no mesmo patamar, sem ficar numa situação de superioridade ou inferioridade, procurando ver as pessoas de igual para igual. E aí tem esse olhar também pelas vulnerabilidades e tem esse olhar também já pelas conquistas, né, Fernanda? Já pelos pontos maduros, pelos pontos maduros também. Porque às vezes a pessoa ela tem dificuldade de assumir, talvez, essa admissão da identidade real, de assumir aquilo que ela já tem de positivo, né? Que ela já tem de saudável, né? Sim. E ela sabendo fazendo isso consigo, ela vai também ter mais facilidade de fazer isso com as demais pessoas, né? Exatamente, não só pela questão das fraquezas, mas pelas forças, pelos trafores que você já tem e que você pode assumir e inspirar outras pessoas a assumirem também. Bom, e agora ainda na página 16, Fernanda, em efeitologia, na primeira linha, como funciona na prática o efeito bumerangue do amor incondicional? Olha, na prática eu vejo que isso acontece, essa palavra bumerangue é pela questão óbvia que quando você joga o bumerangue volta para você. Então, conforme você vai se exercitando nessa questão de olhar as pessoas por um prisma mais positivo, sem ser ingênuo, porque às vezes, pelo senso comum, entende-se o amor incondicional, como também vê um mundo cor-de-rosa e pessoas perfeitas, onde não existem patologias, e a gente sabe que não é bem assim. Então, só no pequeno exercício, no inicial exercício que a gente tem de começar a praticar esse amor pela humanidade, você já percebe aportes vindo, você já percebe que você tem retorno, você já percebe que você tem uma conquista que vai aparecendo no dia a dia, você vai tendo pessoas te dando feedback que você está melhorando, você vai vendo coisas positivas que vão retornando para você. Na página 17 agora, Fernanda, em mitologia, o mito do amor romântico, poderia expandir, se possível, com exemplos? Olha, eu coloquei na mitologia o mito do amor romântico porque na nossa sociedade a gente tem culturalmente essa idealização de encontrar o parceiro perfeito, de encontrar pessoas perfeitas, o príncipe encantado, a princesa encantada. Então, se a pessoa não tiver aquele requisito de ter o mestrado, o doutorado, ter uma conta bancária bem recheada, for da cor da pele que eu desejo, então tem todos aqueles critérios que eu gostaria, ou seja igual aquele casal idealizado, se for igual fulano e fulano de tal, com aquelas características, aí sim eu vou ter encontrado a pessoa perfeita. Então, essa tendência que nós temos de idealizar as pessoas, de ver esse mundo perfeito e nos ressentirmos, nos magoarmos por nos frustrarmos de ver que as pessoas têm dificuldades igual a nós mesmos. Então, é um mito achar que tanto numa parceria afetiva entre duas pessoas, você vai encontrar o parceiro ideal pronto, que não precisa, né, de nenhuma modificação, como na humanidade em si, você achar um mundo perfeito, onde não existem dificuldades, onde não existem fraquezas. Então, assim, é necessário, né, a gente
aprender a enxergar as coisas como elas são. Uma maneira mais real, né? Mais realista. E agora na página 17 ainda, Fernanda, em paradoxologia, na segunda linha da paradoxologia. A teletertuliana pede para você aprofundar o paradoxo de atos de desamor poderem ocorrer em nome do amor. Na nossa sociedade a gente vê isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, pessoas que matam a outra pessoa em nome do amor, se suicidam em nome do amor, cometem atrocidades, explodem pessoas em nome do amor. Então, hoje não faltam situações que as pessoas têm esse auto-engano de compreender que ela, em nome do amor, ela está fazendo alguma coisa em prol, né, de uma situação sublime, de uma situação idealizada. Então, você vê crianças bomba explodindo pessoas. Não faltam exemplos, pessoas que cometem atrocidades, exemplos simples do dia a dia. Você humilha os seus filhos, você bate nos seus filhos e você distrata no dia a dia em nome do amor. Eu estou ajudando ele, eu estou dando exemplo para essa criança. Será mesmo que não é mais difícil investir em educação, em diálogo e conversar diariamente com essa criança? Peguei um exemplo específico. Mas muitas vezes a gente assume isso, que você está fazendo isso em nome do amor, de dar limites para uma criança é fundamental, sim. Mas bater, humilhar, distratar e tantas outras coisas mais piores, aí não é em nome do amor. Nesse exemplo que você está dando, né, tem a questão da agressão física, que realmente fica evidente, né, que é um ato de desamor. Mas tem aquela condição também da superproteção, né, parental, que os pais, às vezes mais especificamente a mãe, pode acabar sufocando ali o filho, a filha, né, naquela condição de superproteção, em nome do amor, né, com a melhor até das boas intenções, querer proteger ali a criança, cuidar, né, do filho. Às vezes nem é tão criança assim, às vezes já virou um marmanjo, né, e a mãe está ali querendo somente fazer aquela proteção toda. E acaba isso caindo num prejuízo, né? Em nome desse cuidado, acaba infantilizando, acaba se tornando um adulto infantil, porque ele não teve como lidar com situações desde a infância. Né? E é interessante porque aqui no seu verbete, em várias passagens, você destaca essa condição do discernimento, né? Da pessoa usar do discernimento para poder aplicar o amor, né, incondicional, de maneira que ela seja mais efetiva, do seu ponto de vista realmente evolutivo, interassistencial. Né? Exatamente. Muito bom. Vamos para a página 16 agora, Fernanda, na parafatologia, na segunda linha. O emprego maduro das energias do cardiochakra. Você pode comentar? Eu escrevi coloquei o emprego maduro das energias do cardiochakra com a intenção de não enxergar a vida por esse prisma somente do corpo que nós estudamos aqui, um dos corpos de manifestações, que é o psicossoma, de somente dos sentimentos, de algumas pessoas até que eu conheço que falam assim, eu sou pura emoção, e se colocar assim como uma pessoa assim, meu coração é gigante. Então aquela ideia de aonde que está o discernimento da pessoa, né? Onde que está o campo das ideias? Onde que está a atuação do mental soma? Então, assim, o emprego maduro das energias do cardiochakra o mental soma, ele não exclui a questão da emotividade, mas coloca ele de uma forma mais madura. Eu consigo usar a minha afetividade de uma forma mais madura, com discernimento. Não precisa ser aquela coisa totalmente melosa, né? Baseada totalmente na emocionalidade. E é o que hoje a gente mais vê, né, que as pessoas falam que você tem que colocar só a questão das emoções, né? As emoções é o que está em alta, né? Mas a questão do campo das ideias, do discernimento, da reflexão focada no que deve ser, de fato, o que é prioritário para mim nesse momento, ao invés de levar tudo para o lado da emoção. Então, assim, de uma forma madura, procurar discernir no dia a dia, nas decisões. Mesmo porque, como você coloca aqui na sua tributologia, o amor incondicional, ele é fruto do mental soma, é isso? O amor incondicional, ele vem de um sentimento mais elevado a partir de
vamos assim, de uma maturação mental somática desse sentimento, é isso? De um treino realizado diariamente, rotineiramente, até chegar a um ponto que você consegue discernir as coisas com um pouco mais de facilidade. No início, com muita dificuldade, não quer dizer que vai ser fácil, mas que você, com o tempo, consegue, através desse exercício, como eu falei no meu outro verbete do exercício mental somático, você vai criando músculo no mental soma. É que nem uma musculação. Do mesmo jeito que o soma precisa de exercício, o mental soma também. Então, o que eu estou dando, né, para alimentar, para conseguir fortalecer, criar músculo no mental soma? Que informações eu dou diariamente? Eu fico só o dia inteiro vendo televisão? Quantos livros eu leio? O quanto eu estudo? O quanto eu busco ajudar as outras pessoas com essa informação que eu adquiro? Também não ficar só com a informação para mim. Então, várias questões vão sendo vistas, né, para amadurecimento mesmo. Muito bom. E ainda na página agora 16, em parafatologia. Na quarta linha da parafatologia, Fernanda, poderia expandir e, se possível, dar exemplos do aumento das energias conscienciais para novos investimentos afetivos? Conforme nós vamos nos exercitando, né, praticando mesmo a questão do amor incondicional, eu vejo como é um treino. Hoje em dia não vejo que é uma coisa assim tão fácil de você encontrar, e se é que de fato nós temos ainda condição, evolução suficiente até para compreender o que de fato é o amor incondicional. Mas esse treino que é feito diariamente, você acaba tendo um rapport energético, você tem energias que você tem que te ajudam no dia a dia a se fortalecer e reinvestir nesse exercício. Por exemplo, quando eu trago na minha TENEPS uma pessoa que eu não tenho muita afinidade, eu encaro isso como um exercício bem difícil, eu não acho fácil fazer isso. E é uma coisa que eu me proponho fazer algumas vezes. E eu sinto desconforto e eu fico pensando, vou fazer outra coisa, não é bem isso que eu quero fazer agora. Mas até certo ponto eu tenho que me forçar. Eu vejo me forçar, assim, entre aspas, né? Porque é em prol do meu bem mesmo e do bem da outra pessoa. Por que eu estou pensando mal da pessoa? Eu, como praticante de TENEPS, me cobro isso. Que vergonha ficar assim, pensando mal dos outros. Então, nesses momentos que eu me proponho fazer isso, eu percebo assim que as coisas limpam, a energia flui e as coisas melhoram, assim, os relacionamentos de uma forma geral melhoram. Então eu tenho esse retorno energético, não só durante o período da TENEPS, mas ao longo do dia. Então, se exercitar em vários momentos do dia, em pessoas que você considera assim que são muito diferentes de você e que você não vê nenhuma afinidade, você começar a olhar as pessoas e ver o que aquela pessoa tem de positivo, ao invés de só enxergar coisas ruins, você vê também o que ela tem de positivo e você começa a ter um retorno energético disso. É uma coisa muito pessoal dizer como que seria esse retorno energético, mas é uma percepção de banho energético, de sensação de bem-estar, de tranquilidade, que você vai falando, eu acho que eu tenho que investir mais nisso, porque isso é um bom caminho, isso está me fazendo bem. Esse é a forma que eu vou descobrindo se eu estou no caminho certo. Se aquilo está me dando bem-estar, é porque eu estou no caminho correto. Fernanda, dentro disso que você trouxe, achei bem interessante, porque é a pergunta que eu queria fazer com relação à legisologia, um item da legisologia, a lei das afinidades interconscienciais. Né? Fiquei pensando, será que é só espontânea? Às vezes, né, tem questão de determinismo, alguma questão nossa, do traços pessoais, que acabam atraindo pessoas, né? Mesmo positivos ou negativos. Mas daí você trouxe um exemplo justamente o contrário, né? Da pessoa se predispor a desenvolver essa afinidade justamente para fazer assistência. Né? Então, nesse sentido, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa lei das afinidades interconscienciais. Com algumas pessoas, você vai perceber uma afinidade imediata, na qual você gosta da pessoa e você sente, né, uma afinidade energética, de ideias. Em todos os sentidos, você vai se dar bem. Só que com outras, você já vai perceber, digo eu, na minha experiência, já é um pouco mais difícil. Então, como lidar com isso?
eu vou simplesmente fazer assim, não gosto de você, pronto, e não quero saber, não penso mais no assunto e ponho uma pedra em cima. Ou eu paro e penso, o que eu vou fazer a respeito de não me sentir à vontade com essa pessoa? Muitas vezes eu posso chegar para a pessoa e falar isso. Por que não ser autêntico e chegar para ela e falar que eu sinto mal-estar, não sei porquê. A pessoa pode ter abertura ou não, pode gostar ou não, mas isso, eu vejo isso como um exercício de autenticidade. Né? Não sei, né? Eu até quero gostar de você, mas se acontece alguma coisa assim que eu não sei explicar. E a pessoa pode chegar para você e falar que sente a mesma coisa, não sente nada disso. Fernanda, foge do controle, né? Fernanda, eu acho que quando a gente tiver essa abertura de falar das emoções livremente, vai ajudar muito para a gente entender a questão da recomposição dos grupos karmas, ou dos grupos, né? Porque a gente não é a primeira vez que a gente está encontrando aquela pessoa. E, de repente, é uma oportunidade de fazer um trabalho conjunto, um processo de exemplarismo do processo de reciclagem. Essa questão já me chamou a atenção várias vezes. A dificuldade de a gente falar, de expor aquele sentimento como um dado de pesquisa, como uma fonte não como um fim, mas como um meio, sabe, de investigação seriaxiológica, né, ou pessoal. Isso é uma coisa que eu estava pensando entre ontem e hoje, que eu estava me questionando nesse sentido de, se eu tive mais vidas ou menos vidas com a pessoa, é um fato importante? Sim, mas a minha decisão de daquele momento em diante, eu quero me dar bem com as pessoas, eu quero ter um relacionamento mais saudável com as pessoas, é que eu acho que é o fundamental. Nesse ponto que eu acho importante, sim, porque assim, as nossas afinidades, né, elas contam muito em função, por exemplo, do grau de cosmoética que as pessoas têm, né? Isso tem até um capítulo de 700 experimentos que fala das identidades cosmoéticas, né? E justamente nos ajuda a entender o porquê que muitas vezes nós temos mais afinidade ou menos afinidade, nós nos sentimos melhor ou não nos sentimos tão bem assim com determinadas pessoas, né? Mas eu acho que esse ponto que você trouxe, Fernanda, que está bem dentro do espírito aqui, né? Do condão da sua proposta, do amor incondicional, do seu trabalho, que é essa decisão da pessoa, ela estar se sentindo bem e fazer os demais também se sentirem bem, independente do nível, do grau de afinidade que a pessoa tenha. Porque as afinidades, elas são naturais, claro, né? Mas isso que você trouxe como me relacionar bem, como conviver melhor, como ter uma postura mais assistencial, independente dos níveis de afinidades que se tem. Eu acho que é isso que você que você está querendo trazer, né? Foi isso mesmo. Fernanda, já aconteceu comigo, eu já falei para a pessoa. E foi num curso complementar, a pessoa que é líder, uma liderança. Só que a forma como eu falei, ficou passando a ideia de assédio, de assediador. Eu acho que é mais interessante a gente colocar assim, a partir até do que eu ouvi, o que podemos fazer para nos compreender melhor? Porque, como é que eu posso fazer para compreender melhor? Porque às vezes você fala assim, eu falei assim no curso, eu me dou bem com todo mundo, menos com essa pessoa. Pareceu que eu estava assim, fazendo uma conspiração, sei lá, a pessoa pode me interpretar mal, a gente não sabe o jogo de forças. E aí a questão pessoal, né, Cláudia, o que você falou, né? O que eu tenho que mudar em mim, isso, né? Eu acho que tem que enfatizar para que isso. esse incômodo ele desapareça, ele não exista mais, né? Qual que é o ponto em mim? Qual que é o ponto em mim? Não, mas eu acho que o que ela quis dizer é na questão da autenticidade, havendo espaço, né? Havendo abertura da pessoa, né? Isso, e às vezes conversar a sós com a pessoa também, às vezes numa coisa não tão exposta. E não quer dizer que uma primeira experimentação que tenha dado errado, que também não possa dar certo numa outra vez. Você estava se experimentando. Acho que isso que foi colocado tem muito a ver, assim. Acho que existe, né, o momento certo, a hora certa, as palavras certas, né? O como, a forma, não é isso? E uma vez já mais elaborado, como você trouxe, a pessoa fazer uma reflexão inicial, mas como você disse, mas por que é? Por que eu estou sentindo esse incômodo, né? Qual a causa disso, né? Qual que é a raiz que está em mim dessa história toda, né? E aí, porque também eu acho que, né, não foi a sua proposta, mas só dizer, olha, não me dou bem mais com você, isso sem um objetivo maior, né? No sentido como ela trouxe de um dado de pesquisa para que a partir dali haja, né, realmente uma solução para a questão, aí realmente não vale a pena. É isso, Fernanda? Isso mesmo. Correto. Muito bom.
Vamos lá em efeitologia agora, na página 16, na segunda linha da efeitologia, Fernanda. O efeito da aproximação de consins e consciexes. A teletertuliana pede para você comentar. Bom, todo e qualquer movimento que a gente faz, você vai estar atraindo um certo perfil, né, de consins e consciexes. E a relação que eu vi isso aqui com o tema do verbete foi justamente essa questão de quando você se experimenta nessa condição de tentar ser mais assistencial, tentar olhar as pessoas com olhos diferentes do que você via antes, você vai percebendo uma aproximação de pessoas que antes você não conseguia contato, então você vê um nível diferente de pessoas se aproximando de você. Nas suas companhias extrafísicas também você percebe alguma diferenciação. Na TENEPS você verifica que houve alguma mudança ali de padrão energético também, de quem está te acompanhando. Então, eu verifiquei, né, essa questão da aproximação, né, e mudança até de consciência e consciência que se aproximam mesmo. E aqui em binomiologia, na segunda linha da binomiologia, o binômio assertividade cosmoética e interassistencialidade. Poderia exemplificar? A questão da assertividade é primariamente a questão de você ser autêntico com você mesmo e autêntico com o outro, né? Olhar olho no olho, falar o que você acha importante, até se permitindo ser corrigido nas suas distorções, porque quando a gente guarda para nós mesmos, muitas vezes aquele pensamento continua distorcido e você não permite a correção. Então, o permitir falar com o outro e discutir aquilo que está se passando, né, na sua mente, e que permitir até ouvir um feedback da outra pessoa. E ao praticar essa assertividade, você permite a assistencialidade quando você se permite ser assistido e assistir a outra pessoa também. Permite você falar o que você está pensando, ser corrigido, ou o que quer que possa ter daquele bate-papo, vamos dizer, com a outra pessoa. E, inevitavelmente, eu vejo que existe assistência nessa condição, porque ao sair desse mundo das ideias e você colocar em palavras para outra pessoa, você tem essa possibilidade de esclarecimento seu e do outro. Por isso eu acho bem importante estar aqui no verbete. Muito bom. Na sinonimologia, Fernanda, o teletertuliano pergunta se pode ser incluído, na página 15, né, em sinonimologia, se pode ser incluído o amor puro. O amor puro, ele está na fatologia, mas sim, eu até vejo como um sinônimo também. Mas eu quis colocar ele na fatologia, mas ele está na segunda linha da fatologia. Ok. E na pensenologia, no final da terceira linha, exemplifique, por favor, a cognição orientando o sentimento. Então, o processo da cognição, do conhecimento adquirido que nós temos, ele, inevitavelmente, ele orienta as nossas ações, baseado naquilo que eu aprendo. Mas, vendo por esse viés do amor incondicional, você tem ainda um conhecimento, você pode buscar um conhecimento até mais focado, e até na própria assistencialidade, para como que eu vou me sentir diante das outras pessoas, como que vai ser, como que eu vou trabalhar essa questão desse amadurecimento do cardiochakra, das minhas emoções, das minhas energias. Então, o processo da cognição é importante porque se entendemos que o amor incondicional está nesse âmbito do mental soma, a cognição, que é o conhecimento, as informações, elas estão à frente, né, dos sentimentos. Esse conhecimento ele precisa estar prioritariamente à frente. Ok. Eu queria, se eu pudesse fazer um comentário. Nessa parte? Essa ok, parte. pode. Os sentimentos são voláteis, né? Talvez aquilo que a gente chame de amor não possa se resumir ao sentimento, porque eles são voláteis. Uma pessoa, ela não consegue manter o mesmo nível de sentimento, mas que ela tem afeição, essa afeição não se mantém constante nas diversas horas do dia, ou mesmo nas diversas etapas da vida. É preciso que exista aquele compromisso de base
que dá sentido a essa afeição. Então, eu penso que amor envolve, obviamente, afetividade, mas essa afetividade ela está orientada, né, por uma decisão, um compromisso de querer bem a esta outra pessoa. E querer bem não significa, em todo momento, agradar a outra pessoa, né? Mas esse fazer bem implica em você oferecer aquilo que é necessário para a pessoa, para o crescimento dela. Então, nesse sentido, sentir coisas nem sempre é o mais prioritário, né? Um sentimento de compaixão deslocado pode fazer com que você se omita diante da necessidade de alguém, né? Há momentos que a pessoa precisa de colo, e se você tem um discernimento bastante para oferecer isso, deve ser oferecido. Em outros momentos, uma pessoa precisa de uma bronca, né? Ou de um chacoalhão, e se você tem discernimento, você tem que estar pronto para fazer isso. Então, e existe desconforto em você em relação a isso, né? Principalmente quando em situações desafiadoras o amado necessita de atitudes fortes da sua parte, o sentimento deslocado pode atrapalhar, né? Então, essa decisão que orienta o afeto, eu penso que seja algo a se considerar seriamente. Em caracterologia, o item 4 é concessão, a perspicácia de saber ceder em favor do outro. Como que é isso, assim, sem ser acumplicial, sem ser conivente, enfim? Qual página? Página 18. 18. Item 4 da caracterologia. Concessão? Isso. Você pode repetir a sua pergunta, por favor? Então, como a perspicácia de saber ceder em favor do outro, sem se acumpliciar, sem se alienar ou aliar. Como que seria isso? Eu vejo como a questão da necessidade do discernimento mesmo, do desenvolvimento do discernimento, porque cada caso vai ser um caso. Então, assim, nessa experimentação, em alguns momentos eu posso ceder demais, em outros não, mas até eu chegar no que eu entendo como o ideal. Então, assim, isso é algo que eu vejo que as pessoas vão desenvolvendo, mas na experimentação. Saber ceder, mas com limites, de uma forma responsável, com discernimento, em favor da outra pessoa. Eu acho que ajudar as outras pessoas, colocar as pessoas se sentindo melhores do que você é um caminho, uma coisa que o professor Valdo coloca bastante, né? Da questão de fazer os outros se sentirem melhor do que você. Então, assim, você saber ceder, mas também não é ser bonzinho com a pessoa e fazer todas as vontades dela. É isso que o Marcelo estava colocando. Muitas vezes, o que a pessoa precisa na hora é uma bronca. O que precisa na hora é de um esclarecimento. O que a pessoa precisa na hora é de você ser firme com ela. Então, a experimentação no dia a dia que vai trazer essa perspicácia. É o meu ponto de vista. Uhum. Eu acho que essa perspectiva do assistido, né, a pessoa pensar no que o outro necessita e não o que a gente considera né, que a gente considera o melhor, mas o que o outro necessita, né, de acordo com a necessidade do outro. E aí eu acho que uma técnica que pode ajudar, né, Fernanda, não sei se você concorda comigo, para essa qualificação do discernimento, é a técnica da checagem da intenção, né? Por quê, para quê, né? Para quem? Porque à medida que a gente vai amadurecendo essa técnica, eu acho que isso passa por essa dimensão da reflexão e da decisão que o Marcelo comentou, não é isso, Marcelo? A gente vai qualificando mais o nosso discernimento, né? Nós buscar mais realmente, nesse caso, para quê, né? O porquê, para quem? E botar na perspectiva do outro, eu acho que ajuda. Mas concordo, né, Fernanda? É aprendizado, é exercício. É exercício. E tinha uma outra pergunta. É o item 6, é disciplina. A ordenação das 24 horas do dia, de modo sistematizado e harmonioso. Como é que é isso na sua vivência, na prática, no dia a dia?
Olha, eu achei importante colocar a questão da disciplina, porque o quanto mais você se organiza diariamente, mais você consegue render e fazer as coisas que você se propôs a fazer de acordo com aquela sua meta. Então, se você consegue, você veja qual a forma que você trabalha melhor, com agenda, com planilhas, mas buscar essa ordenação, essa sistematização, normalmente, a minha experiência auxilia a ter um melhor aproveitamento das 24 horas para chegar na minha meta. Se eu quero determinada coisa e eu não estou fazendo tudo o que eu preciso, lógico que eu não vou alcançar. Então, assim, uma das coisas que eu fiz eu pego um caderno e aí eu escrevo as coisas que eu quero. E aí eu me questiono, e o que eu estou fazendo para conseguir isso? E, em algumas vezes, eu fiquei muito envergonhada, porque eu falei, eu só quero, mas eu não estou fazendo nada a respeito. Então, é necessário planificar, e aí eu, muitas vezes, coloco, nesse dia que eu vou fazer isso, aí chega no dia seguinte, vi que não fiz, e aí refaço o meu planejamento. É uma coisa que, diariamente, você consegue fazer, conseguindo fazer ou não conseguindo fazer, refaça o seu planejamento e até você alcançar a sua meta. Depois que eu fiz isso, eu notei assim, que eu comecei a alcançar várias pequenas coisas que eu queria. Pode parecer pequenos para outras pessoas, mas às vezes são pequenas conquistas que vão chegar naquela conquista maior que eu quero. Se eu consigo fazer determinadas situações que me trazem bem-estar e que eu só vejo melhoras em mim, e as pessoas me dão feedback de uma melhora nesse sentido, por que não continuar nesse caminho que eu estou seguindo? Eu vejo que no meu caso, fazer um caderno de metas que eu quero e planejamento do que eu vou fazer dia a dia para alcançar essa meta tem me ajudado. Eu também acho importante as metas e o planejamento, mas às vezes acontecem algumas coisas inusitadas, o que não está, e aí é esse manter harmonioso que fica mais difícil, né? Eu não quero dizer que é uma coisa fácil. Muitas vezes você vai se frustrar, até que nem você falou, pode ter intercorrências, situações inusitadas no dia a dia, mas a sua vontade determinada é que vai decidir se você vai continuar com aquela meta. E que se você quer de fato alcançar aquele objetivo, nada nem ninguém vai te tirar do rumo. Nesse caso, se você tem o trafor dessa vontade inquebrantável, utilize ele. Se você não tem, desenvolva ou procure outros trafores afins que você consiga levar de jeito e consiga alcançar a sua meta. Mas assim, não desista. Minha ideia é não desistir e ficar focado na sua meta. Obrigada. Boa tarde, Fernanda. Na 11ª linha, de cima para baixo, na fatologia, página 15, você coloca o polianismo terapêutico gerador de fraternismo. Você poderia explicar melhor do que se trata essa terapêutica? Sim, tem um verbete da Adriana Lopes, que é o polianismo terapêutico. Eu quis colocar aqui ele como gerador de fraternismo, porque o polianismo em si, você vê todo o mundo perfeito, né? O mundo de Poliana, tudo cor-de-rosa. Mas é possível colocar esse óculos cor-de-rosa, mas sem essa ingenuidade e estando ciente das patologias da sociedade, das dificuldades que nós temos, das nossas fraquezas, dos nossos trafares. Então, é possível você ver o lado bom das pessoas, ainda assim que elas apresentem patologias. Nessa hora eu não vou falar, quer dizer que você acha que o psicopata é bonzinho? Nessa hora você vê que o terrorista é bacana, você tem que amar todo mundo? Não é ficar fora, se alienar da realidade e acreditar que de um mundo perfeito. Mas perder o juízo crítico, tem que ter juízo crítico, tem que ter discernimento, mas ainda assim você pode ter um pensamento mais positivo de achar que você pode contribuir, sim, para a sociedade, de que as coisas vão melhorar. E também não nesse sentido de uma crença, assim, de uma melhora do mundo, mas eu estou fazendo a minha parte, nesse sentido de eu estou sendo positiva, eu estou fazendo a minha parte no que eu posso contribuir para um mundo melhor. Nesse sentido que eu quis colocar. É o polianismo com um senso crítico daí, né? Com senso crítico. Por isso que é terapêutico.
Porque tem pessoas que veem o mundo, veem tudo à sua volta com óculos muito cinza, né? É aquela situação do ó vida, ó azar, né? A pessoa anda com uma nuvenzinha negra em cima da cabeça. Então, acho que nesse caso, esse polianismo, ou seja, esse olhar mais otimista, né? Esse olhar mais benévolo, esse olhar mais, né, benigno para as situações, para tudo e para todos, que ajuda a própria pessoa, né? Porque acho que tem esse condão também de um autodesassédio, porque às vezes a pessoa é tão negativa em torno de si mesma que essa versão, essa visão um pouco mais otimista ajuda, né, bastante. Você quer comentar em cima disso, Marcelo? A questão do polianismo? Eu pessoalmente vejo como uma técnica a ser aplicada, principalmente diante de situações ou de pessoas que parecem muito desagradáveis, ou que criam esse impacto em nós. Você se perguntar, mas será que não existe nada de positivo, né, nessa pessoa? Eu me desafio a ver algo de bom, né, para não me deixar arrastar por não ser sequestrado ou me render, né, ao pensene de que essa pessoa é adversária, inimiga ou só tem algo de negativo. Eu penso que pode ser uma técnica muito útil, né, de romper a resistência que nós temos diante de pessoas e situações insuportáveis, ou aparentemente insuportáveis. Aparentemente insuportáveis. Eu queria saber aqui, na patologia, linha 11, como é que é a técnica do olhar atento às paixonites? Teria alguma coisa para comentar em relação a isso? Olha, eu quis colocar a questão do olhar atento às paixonites, porque na nossa sociedade essa questão do amor incondicional é algo meio misturado com paixão, com o amor da mãe pelo filho de uma forma incondicional, que faça o que ele fizer, eu aceito ele indiferente do seu comportamento. E com relação às paixonites, é que é necessário desenvolver esse discernimento de entrar numa paixão atrás da outra. E será que isso está me fazendo bem? Será que isso é o melhor para mim? Não estou dizendo que se apaixonar pelas pessoas é algo negativo ou algo ruim, mas muitas vezes é necessário você parar um tempo e se preservar também, se conhecer melhor, ao invés de entrar numa paixão atrás da outra e sem ter um senso de autopreservação mesmo e preservação do outro. Nessa era que nós temos de descarte das pessoas, tem um sexo todos os dias com pessoas diferentes, sem um aprofundamento das relações, onde não existe um comprometimento com o outro, uma aceitação do outro como ele é. Na primeira crise, na primeira dificuldade, você não serve para mim, e passa para um outro relacionamento, ou tem vários relacionamentos ao mesmo tempo. Essa é a era que a gente está vivendo hoje, do descarte muito fácil das pessoas, onde eu vejo que a gente está criando, às vezes, uma legião de pessoas frustradas, de não encontram um parceiro fixo e muita dificuldade de encontrar uma pessoa que queira um relacionamento sério, um relacionamento comprometido. Então, é algo a se observar, a questão de esse apaixonamento à torto e à direita por todas as pessoas e falta de comprometimento. Foi nesse sentido que eu quis colocar. Posso fazer um comentário? Eu penso que o problema da paixão é que, no fenômeno da paixão, quem está apaixonado não vê o outro, não tem o outro diante de si, porque ele tem a imagem que ele faz do outro, né? Está diante de uma imagem produzida e que é idealizada. É um pouco estranho, mas as pessoas acabam amando a si mesmas no outro, né? E ampliam bastante esse desejo. Mas quando a realidade do outro começa a bater e romper essa idealização, então vem a frustração. Existem estudos que mostram que uma paixão, ela, em geral, dura 1 ano e meio, 2 anos. E esse é o desafio dos casais, daqueles casais que se apaixonam, né?
Não que a paixão seja algo ruim, ela pode ser o começo de uma história muito bacana. Mas essa paixão ela será atenuada, né, com o tempo e com a convivência, e haverá um momento em que as pessoas se depararão não com as imagens que elas fazem uma da outra, mas com o desafio da realidade, e elas terão que ascender para um outro nível mais maduro, né, de aceitação e de aceitação do desafio, né, de conviver. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem dar esse passo, né? Daí a frustração nos relacionamentos, as separações precoces, né? Abruptas e que causam tanta dor. Eu penso que seja frequente, seja esporádica, a paixão, ela traz esse problema, né? E eu pessoalmente acho que todo mundo deveria, pelo menos, ter se apaixonado uma vez e para analisar essa experiência, né? E quando chega a hora de um novo relacionamento, né, ter isso como referência, né, e se esforçar para não repetir o erro. Mas é algo muito difícil de se comunicar, principalmente para pessoas mais jovens, né, porque no calor da paixão, mesmo quem tem essa cognição pode recair no problema, porque no calor da paixão você fica cego, né? Algumas pessoas dizem que a paixão é cega, o amor é clarividente, mas a paixão é cega, né? Justamente por esse motivo. Mas não é nada fácil de comunicar isso, principalmente para a juventude, né? Porque você precisa ter passado por essa experiência e perceber que aquela paixão não era amor, né? Era uma ilusão de ótica, né? Marcelo, tem um vídeo no YouTube super interessante, que é muito esclarecedor para os jovens sobre a paixão. Mostra, assim, paixão é cocaína, amor é Rivotril. É um vídeo de uns 10 minutos, que mostra como é que o cérebro funciona e qual é a função biológica, fisiológica desse sentimento. E aí mostra como que se dá o processo do amor, da paixão para o amor. Então é um vídeo que está no YouTube, é super interessante. Amor é cocaína, não, paixão é cocaína, amor é Rivotril. Então, para os jovens, né, para os adolescentes que ainda não se apaixonaram, eles vão ter uma noção muito clara do que é isso antes de viver essa experiência. Mas o problema é que sem ter esse desafio da experiência, essa ideia não fica clara, assim. Mas pelo menos eu passava muita frustração. Eu pessoalmente passava muita frustração quando eu fui sacerdote, né? Eu dava curso de noivos. A igreja obrigava a gente a todo mundo vai casar na igreja é obrigado a fazer um curso, né? E aí várias pessoas dão aula sobre uma série de coisas, e eu resolvia dar essas aulas inovadoras de mostrar como era a estrutura do amor e da paixão, sem que eu tivesse essa experiência, né? Porque eu era padre. No meu caso, eu era um padre que seguia as regras, né? Então não tinha tido experiências. E aí eu perguntava às pessoas: quantas pessoas aqui estão namorando há um ano? Ninguém levantava a mão. Há 2 anos, ninguém. Alguns meses, né? Alguns levantavam as mãos. E já estavam assim prontos para casar, estavam assim tomando essa decisão no calor de uma paixão arrebatadora. Então eu tentava explicar essas estatísticas todas, mostrar a estrutura da paixão, um pouco desse discurso que eu trouxe aqui, mas simplesmente eu parecia talvez lunático para eles, né? E depois é interessante que depois que eu saí, eu mesmo, claro, tive que ter várias experiências e tive momentos de apaixonamento, né? E eu mesmo percebi como eu também caí nisso, apesar de ter toda a cognição, né? Então, essa questão, assim, a paixão é cega, né? E aí, mesmo aquilo que você aprendeu, em termos conceituais, você pode esquecer momentaneamente, né? Então, eu penso que o importante é não se reprimir na possibilidade da experiência, mas ser capaz, né, depois ter a serenidade de analisar a experiência passada e tentar, num novo relacionamento, não recair ou não repetir, talvez, as ingenuidades, né? Ter um pouco de sangue frio, assim, nesse sentido, assim, um pouquinho estoico, né? No sentido de olhar a nova experiência e até porque você quer realmente fazer uma experiência madura, não repetir os erros anteriores. Marcelo, eu gostaria de trazer um outro ponto
aqui, né? Que de achar que para ter um relacionamento mais sério tem que iniciar, né? Que tem que ter aquela identificação química. Nem sempre, né? A partir de uma amizade também você pode desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais sério também. Que eu achei interessante essa questão que você trouxe da aceitação do desafio de conviver, né? Essa quando começa com essa questão da paixão e isso esfria, a pessoa ela tem dificuldade de dar um passo à frente, né? Colocando esse desafio de conviver. Eu acho esse ponto bem interessante. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Bom, pelo que eu observo, parece que é o mais natural, o mais frequente que as pessoas comecem um relacionamento a partir de enamoramento, de apaixonamento. Isso é uma via natural, até porque é um processo biológico, né? Mas haverá, né, o momento em que essa paixão se atenuará e esse casal terá que passar para um patamar um pouco mais maduro. Existe também a situação em que as pessoas inicialmente não tiveram essa faísca do enamoramento, mas acabaram se encontrando, se entendendo e assumindo um compromisso, desde que essa situação não implique numa repressão, né? Porque haveria também assim o perigo, pelo menos ao meu ver, de pessoas estarem assim, se impondo uma situação que elas veem como ideal, mas que acabam assim, essa situação acaba penalizando-as, né? Uma autoagressão, né? Uma autoagressão. Pessoas passam eu tenho que gostar do outro, tenho que isso. levar isso, porque existe uma expectativa social em relação a isso, uma expectativa grupal, e aí a pessoa acaba se violentando, né? Ou acaba assim, não tendo a coragem de pensar numa outra possibilidade, justamente porque ela não quer sofrer a decepção de recomeçar um caminho, ou de assumir. Então, é algo muito complexo. Eu acho que só cada caso analisado pode assim, nos fazer chegar a uma análise. Mas eu acho que também, tendo possibilidade, vale a pena experimentar, mesmo que não dure muito, né? Porque isso vai estar dentro de um crescendo da própria pessoa, né? Que um dia vai... Porque se a pessoa nem se dispõe a experimentar, se existe alguma... mesmo que seja uma pequena possibilidade, se a pessoa não se coloca para experimentar, né, eu acho que acaba também dificultando outras possibilidades aparecerem. Eu vejo dessa forma. Você está falando da experimentação do quê? Do relacionamento. Coloca obstáculos e várias dificuldades e acaba desistindo de cara, sabe? Eu já vi muitos casos assim. As pessoas começaram a se entender, mas por algum motivo acaba desistindo às vezes também pelo medo de sofrer depois pela separação, por não ter dado certo. Mas acho que até isso está dentro do amadurecimento da pessoa também. Eu penso que a pessoa não deve se martirizar numa relação só porque existe uma expectativa grupal sobre ela, né, ou sobre essa situação. Eu penso que se existe assim a manutenção de uma situação pelo medo, não é positivo. Mas se os dois, apesar das dificuldades, né, têm essa decisão dialogada, amadurecida, né, na medida em que as dificuldades vão aparecendo, são capazes de sentar e colocar as situações na mesa, discutir e reavaliar, né, se o que está acontecendo se traduz em crescimento para os dois, se os desafios permanecem. Eu acho que vale a pena. A questão é a pessoa não ser prisioneira do medo, né, e da repressão. Essa é a minha opinião. Ok. O teu assunto é paixonite? Não? Então deixa eu só finalizar momentaneamente o assunto paixonite. Deixa eu só terminar que eu já te passo a palavra. Tá bom? Em fatologia, Fernanda, na página 15, na 7ª linha de baixo para cima. Gostaria que relacionasse a eliminação gradual dos melindres com o tema do verbete.
Nesse exercício do amor incondicional, aos poucos você vai fazendo essa eliminação gradual dos melindres. O que é a ideia central aí? Você admite que tem as suas dificuldades, que tem as suas crises de bicho, vamos dizer assim, né? Aquelas dificuldades a superar, mas aos poucos as coisas vão melhorando. Você vai conseguindo identificar as suas dificuldades, os seus medos, os seus melindres, e nomeando essas dificuldades e às vezes até pedindo contribuição das outras pessoas, né, do que elas veem, né, que você está mais travado naquela dificuldade, para gradualmente você conseguir eliminando uma a uma dessas dificuldades. Mas não é uma coisa que realmente é da noite para o dia, que vai acontecer de forma assim automática, instantânea. Aos pouquinhos você vai eliminando. E na página 16, Fernanda, ainda em Fatologia, na segunda linha, você pode discorrer sobre os 20 megatributos propulsores da evolução, predispondo ao desenvolvimento do amor incondicional? Bom, no caso são 20 megatributos, né? Eu tinha pensado assim, de uma forma mais resumida, a gente tem uma placa aqui, né, no Tertuliarium dos 20 megatributos, e eu tinha pensado algumas correlações, mas se for pensar assim, de fazer alguma coisa, falar alguma coisa mais aprofundada, dá para fazer um verbete sobre cada um desses daqui, cada um desses itens, e fazer até a correlação com o amor incondicional. Algumas coisas que eu tinha pensado são: o primeiro, que é o abertismo consciencial, a questão da pensenidade das consciências voltada à evolução delas mesmas e das outras. Então, tem um abertismo pensênico. A autoconscientização multidimensional, a ciência de assistir de modo fraterno as consciências e consciexes, ampliar essa visão, não somente no intrafísico, mas no extrafísico também. O terceiro, que é a autodesassedialidade, que eu vejo que é um pré-requisito para assistencialidade. Sem você conseguir se desassediar, muito mais difícil você vai conseguir desassediar o outro. A questão do autodiscernimento, a clareza da consciência de avaliar o quanto que é possível ajudar as outras pessoas, sem ficar idealizando, querer ser o herói e ajudar todo mundo sem discernimento, mas você vê até o quanto você consegue, quanto que é o seu fôlego evolutivo. A questão da autopesquisologia, o autoconhecimento como um ponto de partida. Se eu não invisto no autoconhecimento, fica mais difícil que eu consiga, né, ajudar as outras pessoas, e se eu nem eu mesmo me conheço de uma forma mais centrada. A auto-organização, a questão da organização intrapessoal e de espaço mesmo, liberando o espaço para o exercício do amor fraterno. Se você não tem um mínimo de organização diária, fica difícil de você pensar em outros assuntos, além do que você, às vezes, lidar com um ambiente físico desorganizado, né, basicamente. Você colocou, por isso que você colocou item disciplina, né, ali na da disciplina, isso até tem relação. A questão da cosmoética, essa utilização dos preceitos avançados ou procurando oferecer o melhor que você pode, tudo que você já conquistou, você compartilhar com as outras consciências. A questão da cosmovisão, a visão dos componentes do todo, facilitando a integração de ideias e o auxílio interconsciencial. Então, procurar aumentar, ter essa visão de conjunto o máximo que você puder, né, tentando visualizar de uma forma macro. Tudo possível para você conseguir, da melhor forma possível do que você conseguir, ajudar as outras consciências. O domínio energético, que eu vejo que é o princípio básico, a questão das energias, né? Essa paraprofilaxia, mantendo os ambientes rígidos e predispostos à assistência. A ficha evolutiva pessoal, ela foi construída de uma forma planejada, do né, o que eu quero para a minha evolução, e não deixar aquela questão do determinismo, mas eu planejando mesmo o que eu quero para a minha programação existencial e executando. A questão da holomaturidade, a polivalência aplicada, atuando tal qual um dínamo das intenções sadias. A inteligência evolutiva vivida, essa compreensão e adaptação eficaz à vida humana, reverberando nas ações em favor dos demais. O quanto eu aproveito esse conhecimento que eu adquiro
aplicando no dia a dia, né, visando essa assistencialidade. A intencionalidade, o propósito sadio na atuação diária, o quanto, né, aquela técnica que você colocou da intencionalidade. Procurar ver o que de fato, quanto eu quero contribuir, por que eu estou fazendo aquela ação, quanto eu quero contribuir com a evolução de outras pessoas, de outras consciências. A questão da interassistencialidade, como um objetivo magno, a assunção da assistência aos mais doentes, os menos doentes ajudando aos mais doentes. A questão da neofilia, apreciar cada dia de interação com as novas consciências, procurar gostar do novo, do que é diferente de mim, do que é diferente das minhas ideias, da minha cultura, dos meus costumes. Esse gostar do que é diferente é algo também que favorece. A policarmalidade, a contribuição pessoal, aparente e ínfima, fazendo a diferença no todo. A questão do princípio da descrença, onde a criticidade é um pilar, sempre buscar questionar, visando atuar de forma lúcida nas relações sociais. E sempre questionando, não aceitando as informações prontas que chegam até você. A priorização, né, o foco que eu tenho que seguir, o privilégio da evolução. A retilinearidade autopensênica, a busca da higiene pensênica na minha atuação diariamente, interconsciencial, e a vontade, essa mega força que nós temos na prática perseverante de atingir o amor incondicional, de ter como uma meta evolutiva. Bom. Realmente, acho que não verbete não, dá um livro, né? Dá para, né? dá um livro. Vamos lá? Fernanda, sobre lá na legislogia, gostaria que você abrisse um pouco mais sobre a lei de responsabilidade do mais lúcido. Olha, o que eu vejo, quanto mais informação eu tenho, mais responsabilidade eu tenho de assistência com as demais consciências. Então, assim, se eu tenho mais informação, se eu me omito com relação a isso, eu acho que eu só me complico nesse sentido, porque é necessário, não só, eu me vi em muitos contextos só absorvendo informação sem compartilhar com as outras pessoas. E eu vi nesse sentido o quanto eu estava me omitindo, o quanto esse processo muitas vezes de vitimização o quanto isso é negativo e o quanto de egocentrismo tem em você absorver só informações sem compartilhar com as outras pessoas. E tem o processo de assunção de trafores que você tem também. Pode não estar do jeito que eu gostaria, ter o processo de cognição que eu gostaria, mas até onde eu sei já é possível sim compartilhar com as outras pessoas. Então é importante, se você já tem conhecimento e todo mundo tem conhecimento, o que eu estou fazendo para ajudar as outras pessoas? Assumir essa responsabilidade e pôr em prática. Fernanda, em tecnologia, na página 16, como funciona a técnica do pré-perdão interassistencial? Essa é uma técnica muito utilizada pelo professor Valdo, né, que já perdoa já por um tempo. Tem até um verbete, né? Pré-perdão interassistencial. Então, assim, eu vejo que assim é bem, tem tudo a ver com o amor incondicional, porque se eu já olho para essa consciência que está na minha frente, eu já pré-perdoo tudo e qualquer coisa que ela fizer, eu já vou com um olhar diferente do que culturalmente nós aprendemos, né? De muitas vezes desvalorizar o que o outro vai fazer, o comportamento. Eu já tenho uma predisposição ao perdão. É uma predisposição de você querer de fato ajudar as pessoas, aceitá-las incondicionalmente, claro, sem também ser ingênuo, sem não buscar, né, buscar a criticidade, não ser acrítico, não ser o bonzinho, o bobinho. Você tem que também ter o teu discernimento. Mas se você ainda assim, você compreende que a pessoa está daquela forma, ela não é aquilo muitas vezes que ela está manifestando para você. Então, fazer essa separação também eu vejo que é algo bem importante.
ver a atual situação e compreender, buscar compreender como que ela, a forma que ela está se manifestando, sem rotulá-la, julgá-la que ela é daquela forma e simplesmente estigmatizá-la por ela ter tido um comportamento que pode muitas vezes ter sido pontual. Então eu vejo todas essas implicações precisam ser consideradas, né, na nossa rotina, no dia a dia, de exercícios do amor incondicional. Bom, agora na página 18, Fernanda, lá no item equívocos, o teletertuliano pede para você comentar os itens 1, 4 e 7. Nos equívocos, o número 1, admiração incondicional. A condição da aceitação integral, sem racionalidade, ignorando o princípio da admiração discordância. É isso que eu estava colocando até antes, de não aceitar também tudo de uma forma que você seja ingênuo também. Você precisa ter uma visão realista da pessoa que está na sua frente e do comportamento que ela está executando, e que não necessariamente você vai concordar com aquilo, mas você pode tentar compreender por que a pessoa está se comportando daquela forma. Então, eu vejo que isso como um equívoco, né, do amor incondicional. O item 4, o devotamento crédulo, a dedicação ingênua a personalidades santificadas, acarretando a perda de tempo evolutivo. O quanto as pessoas perdem tempo glorificando, né, usando aquele guru como um exemplo máximo de perfeição, sem ter um pensamento mais crítico, verificando, né, que também existem dificuldades ali, existem erros, existem situações a serem superadas também. Então, esse tempo dedicado de forma ingênua, sem priorizar até a sua própria programação existencial, eu vejo que seria um equívoco também. O item 7, né? Gurulatria insana, a confiança cega no líder, gerando dependência emocional e perda de autonomia. Tudo que aquela pessoa, aquele guru que eu instituí como o meu guru, falar, eu acredito cegamente. Então, isso é algo que não vai de encontro ao amor incondicional, seria o que eu vejo um equívoco, porque essa visão cega, essa dependência emocional que a pessoa escolhe ter, ela mais prejudica do que ajuda, quando ela escolhe dar o seu poder de decisão para o outro e não assume o que ela mesma deveria definir da vida dela. Ela dá a responsabilidade da vida dela para o outro, ao invés de ela mesma fazer o que ela acha que seria o adequado, o que ela entende que é o melhor para todos. E agora, na caracterologia... você quer comentar alguma coisa? Desculpa que eu não resisto a fazer esse comentário. É que, se as pessoas observarem aqui nesses equívocos, praticamente a totalidade deles tem a ver com religião, né? Que é o processo da síndrome da ectopia afetiva, que acontece dentro da humanidade, especialmente em relação à religião. Você está falando desses itens que foram os itens aqui dos equívocos, que estão na página 18. Né? Mas especialmente esses três, né? Esses três. As religiões, de um modo geral, apontam o amor, e no caso até da tradição maior na qual nós estamos inseridos, que é o cristianismo, o amor incondicional como meta máxima, né, de realização. O problema é que, como todos esses fatores aqui acabam ocorrendo, né, na vivência religiosa, ela desloca realmente o ponto de responsabilidade do indivíduo para uma divindade ou para uma personalidade santificada. Você não tem isso, né? Você acaba distorcendo isso. E nós vivemos num mundo hoje dividido por tantos credos, religiões que se ameaçam mutuamente. E tudo em nome do amor, né? Cada um tendo sua interpretação do amor destrutivo, né? Então aqui eu não tinha como não fazer esse comentário, porque é uma das coisas assim que mais aparecem para mim como desvio, né, do desvio que o fenômeno religioso cria, né, para a humanidade. E agora, Fernanda, no item abaixo, em caracterologia, o
Tertuliano pede para você comentar, né? Na página ainda 18, caracterologia, pede para você comentar os itens 1, 4, 6 e 9. Em caracterologia, então, o item 1, a escuta empática. A capacidade de escuta, abrangendo a condição de sentir o micro-universo da outra consciência. Essa questão da empatia é algo bem importante para o desenvolvimento, né, do amor incondicional. Por que eu vejo isso até... Hoje em dia você encontra até facilmente, até olhando na internet, a diferença de simpatia para empatia. O quanto é importante a questão do olhar, da escuta, do estar presente com o outro de fato, sem eu estar aqui presente, mas estar preocupado no que eu vou fazer depois. Estar de fato presente nos relacionamentos interpessoais e procurando me colocar no lugar da outra pessoa, procurar compreender o que ela está percebendo, qual que é a necessidade que às vezes está por trás de um comportamento. Então, esse se colocar no lugar do outro permite uma conexão com o outro, de você entendê-lo, e muitas vezes o que eu vejo na pesquisa da empatia é que você não precisa nem ter em casos que uma pessoa te conta um problema, uma problemática, você não precisa nem ter uma resposta para dar. Muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida. Porque hoje a gente carece muito de pessoas que escutem de fato o que a gente tem a falar. Então, essa conexão acontece muitas vezes só pelo olhar, por de fato eu estar tentando compreender o que a pessoa está sentindo e me colocar assim, olha, eu nem tenho o que dizer para você, mas eu estou aqui com você, eu me solidarizo e eu estou sentindo aqui com você. Então, essa questão da empatia é bastante importante. O item 4, a questão da concessão, a perspicácia de saber ceder em favor do outro. É isso que a gente já tinha comentado antes, né? Já tinha sido questionado, esse exercício de aprender a ceder as necessidades da outra pessoa, mas também colocando limites, sem ingenuidade. É algo que, aos poucos, a gente vai adquirindo essa perspicácia de ceder para o outro, porque muitas vezes a gente quer que a nossa vontade é que seja feita. É o meu ego que está em jogo numa questão de concessão. Então, até que ponto eu não posso ceder para outra pessoa? Porque não? O que me importa eu estar certo, às vezes, numa situação? Deixa o outro ganhar também. Isso daí, para mim, não vai fazer tanta diferença. Então, saber conceder para o outro também, muitas vezes, é até um ato de autoassistencialidade, né? Quando a gente abre mão do nosso egão assim, para ceder para o outro. O item 6, a questão da disciplina, a ordenação das 24 horas do dia de modo sistematizado e harmonioso, que a gente já colocou aqui também, a importância de uma ordem, de uma disciplina, de organização diária, desde o espaço físico até a ordenação das ideias também, de um planejamento, para que tenha uma certa harmonia, porque senão fica tudo muito desorganizado. Eu quero muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu não me planifico para nada. Então, muitas vezes, o colocar no papel ajuda a se organizar para atingir as metas que eu tenho. E o item 9, que foi colocado, o respeito, o reconhecimento e a consideração ao nível evolutivo de outras consciências. Saber lidar com as pessoas, mas considerando o fôlego evolutivo dela também. Não dá para eu exigir o que a pessoa não pode, o que ela não tem para oferecer. Não adianta eu exigir, fazer um estupro evolutivo, forçar a barra com a pessoa, se a pessoa já está se sentindo mal e ela não vai crescer, não tem nada para ela te oferecer naquele momento. Então, assim, respeitar e considerar da mesma forma que eu quero ser respeitada na minha situação evolutiva, no quanto eu já conquistei até hoje, que às vezes eu não consigo dar um passo maior do que a minha perna, eu quero também oferecer isso para as outras pessoas, né? De respeitá-las no seu fôlego evolutivo. Deixa eu só aproveitar, Fernanda, que tem uma pergunta aqui em cima do item concessão, tá? E aí, da caracterologia, a Teletertuliana fala o seguinte: professora Fernanda, gostaria que comentasse a linha tênue do amor incondicional expressar em caracterologia, páginas 8 e 4, a concessão. A perspicácia de saber ceder em favor do outro.
com a ideia de não ceder em favor de si, quando alguma atitude em benefício do outro trouxer prejuízo maior para si mesmo. Então, vou repetir aqui. Então, você comentasse a linha tênue entre a perspicácia de saber ceder em favor do outro com a ideia de não ceder em favor de si quando alguma atitude em benefício do outro trouxer prejuízo maior para si mesmo. Está entendendo a dúvida? Seguindo o exemplo da máxima conscienciológica, só põe em banca quem tem competência, tem muita gente, falo de mim, que não sabe dizer não e acaba por prejudicar-se, acreditando que agindo assim compensa pela ajuda do outro. Compensado, né? Por ajudar o outro. Ou não dá, ou não está preparada e acaba se apressando em ajudar. Não entendo que essa atitude represente o amor incondicional, ou seja, como tema interassistencial, a perspicácia de saber ceder em favor do outro abrange a perspicácia de saber conceder em favor de si? Seria isso? Olha, essa linha tênue eu vejo que existe sim, e por isso é necessário o exercício para saber diferenciar uma coisa da outra. Muitas vezes o que parece uma concessão está mais vinculado a uma síndrome do bonzinho, síndrome da boazinha, de dizer sempre sim quando se quer dizer não, ou dizer não quando quer dizer sim, e não fazer o que de fato eu sinto que eu devo fazer, mas não vou dizer não, né, para a pessoa, né, fica chato, e é muito baseado no medo, às vezes, do abandono, de achar que a pessoa não vai compreender. E se eu não me experimentar colocando para outra pessoa que eu tenho necessidades diferentes, eu me planejei diferente, então realmente não vou poder fazer aquilo que ela deseja, eu não vou ter a experiência. Então, assim, para quem possui, eu posso falar que eu já bati bastante nessa tecla de síndrome da boazinha, então eu posso dizer assim, é uma moça, né, que escreveu? Minha amiga, você não está sozinha, eu também faço um exercício de empatia, estou aqui com você também, e a única alternativa que eu vejo é a gente se experimentar e falar aquele não, mesmo não chorando, assim, sabe aquele não, assim, de... Eu não posso me prejudicar mais uma vez para ser bonzinho com as outras pessoas, para ser boazinha com as outras pessoas. Nessa hora eu tenho que ter um posicionamento pessoal, e isso daí é fundamental. Quer colocar? Acho que essa questão envolve assim, a própria compreensão da base do amor, no sentido de que é impossível você amar outro ou fazer o bem para outro, o bem genuíno, se você não tem amor próprio, né? Ou se você não tem assim bem resolvida a sua identidade. Eu penso que a maioria uma grande parte das pessoas, e a nossa cultura assim, alimenta muito isso, um grande número de pessoas imagina que numa relação, né, seja afetiva ou seja de amizade, o outro completa você, né? Isso é um mito que existe na nossa sociedade, e na realidade, né, se você se aproxima de alguém precisando, né, com carência, ou acreditando que o outro tem os 50% que falta para você, esse 50% de um mais os 50% de outro não dá um inteiro, né, dá menos do que a metade. E, em geral, as pessoas, quando elas se veem assim, impelidas a ceder demais, em detrimento de si próprias, é porque elas vão para algum tipo de relacionamento, e aqui não necessariamente relacionamento de homem e mulher ou afetivo, mas qualquer tipo de relacionamento, né, esperando agradar o outro, porque ela não tem confiança em si mesma, falta autoconfiança, falta amor próprio, falta o senso da própria identidade. E sem isso não existe uma experiência mais autêntica e sólida do que seja a construção do amor, né? E eu acho que esse é um dos mitos mais perniciosos que existe hoje no convívio humano, né? Essa crença de que você precisa de alguém para te completar, né? E
E eu acho que essa questão, saber fazer essa diferença aí, quando é que eu cedo me prejudicando ou não me prejudicando, ela passa diretamente por essa questão, por essa compreensão, né, de que a base de todo relacionamento é um relacionamento consigo próprio, saudável, né, de ganho, de senso de ganho consciencial, de autoidentidade, de construção de si próprio. Bom, eu posso só passar mais duas aqui, eu já te passo a palavra, pode ser? Fernanda, em equívocos ainda, na página 18, a teletertuliana pergunta, no item 9, superproteção materna, o excesso de zelo e a ausência de limites destinados aos filhos gerando dependência afetiva e insegurança. A gente comentou isso, né, recentemente. Como utilizar a mesma técnica de superação deste equívoco em relação aos animaizinhos de estimação? Bom, aqui é colocado o excesso de zelo e a ausência de limites destinados aos filhos, gerando dependência afetiva e insegurança. A pessoa está verificando como animais de estimação. Como que você usa essa mesma técnica, ou seja, de não superproteger os animaizinhos de estimação, né? Acho que as pessoas às vezes têm um animal e superprotege aquele animal e acaba, né? Acho que a gente está passando do limite, né? Não é bem o amor incondicional. Acho que aquilo que o Marcelo estava colocando, né? É uma carência afetiva de tal monta que espera que aquele animal vá suprir algo que ele não tem condição de dar. É a pessoa que tem que ter dentro de si, né? Saber gerar de dentro de si. E hoje a gente tem até pesquisa que saiu recente, assim, acho que foi na cidade de Curitiba, colocando que as pessoas hoje têm mais animais de estimação do que filhos, né? O quanto que as pessoas estão voltadas, né, a esse cuidado com os pets, né, com os bichinhos de estimação. Então, essa questão do excesso de zelo e ausência de limites, a pessoa, por ela mesma, ela tem que identificar o quanto ela está transferindo, o que ela teria que ter de relacionamento com as pessoas. É mais fácil ter relacionamento com um bichinho de estimação. Então, assim, desde que eu comecei a desenvolver esse verbete do amor incondicional, era impressionante, assim, muitas pessoas falavam para mim e falavam assim, você sabia, me deu vontade de falar um negócio com você, eu tenho um cachorrinho em casa que ele tem amor incondicional para mim. Eu não falei nada para a pessoa assim, do nada vem falar isso para mim. E eu falo, você acha que é amor incondicional porque você tem um bichinho dentro de casa? A pessoa, sem dúvida, mas nesse momento, o que eu percebi na maioria dos casos que isso aconteceu? Que seria até um estupro evolutivo com a pessoa, eu falar assim, mas se você deixar de dar comida e água para esse bichinho, será que esse amor vai ser incondicional mesmo? Ele vai te amar incondicionalmente, não vai te morder se você não atender ali as necessidades dele? Então, assim, tem um equívoco aí do amor incondicional com os bichos de estimação também. É condicional, sim, porque ele tem ali as necessidades que não forem atendidas, ele deixa de ter todo aquele afeto. Por uma questão instintual, né? Tem isso, mas eu acho que na questão do animal é que na sua definologia que você coloca aqui, sem expectativa de retribuição ou ganho secundário, né? Sim. Os animais, em algum contexto, eles não têm essa expectativa do ganho secundário, né? Sim. Claro, eles agem por instinto, né? Se você deixar de alimentar um animal ou maltratá-lo, eles vão reagir, né? Muitas vezes com agressividade. Agora, eu vejo que essa questão da superproteção com o animal passa por o que você colocou aqui, do respeito, né? Respeito ao nível evolutivo daquela consciência. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, as pessoas tratam os bichos com roupa, com casinha e acessório, pinta unha mais do que ela gasta com ela mesma. Sim, e algo que, para o animal, aquilo não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Não é aquilo que vai realmente ser o ponto de bem-estar do animal, né? Se o animal receber carinho, atenção, for atendido às suas necessidades ali de comida, de água, de bons tratos, mas muitas vezes é um exagero, né? Talvez por essa transferência pode ser até uma síndrome, né, de ectopia afetiva, dessa transferência de uma carência emocional, de uma carência afetiva para o bicho.
E às vezes a pessoa ela até consegue se relacionar muito bem com os pré-humanos, mas tem uma dificuldade enorme de se relacionar com os humanos, né? Também acho que isso é uma outra questão que tem que ser avaliado, né? Como é que é esse equilíbrio em termos de fraternismo, tanto com os pré-humanos, mas com os humanos também, né? Com as consciências também, isso é bem importante. Marcelo quer colocar aqui também. E a Teletertuliana, ela pede para atualizar as informações sobre o estado do professor Valdo. Eu vou fazer isso ao final da tertúlia, tá? Que nós já estamos aqui no nosso tempo, mas ao final da tertúlia eu faço essa atualização. Você quer comentar? Acho que você tocou num ponto importante, né? Eu adoro animais, assim. O maior sofrimento que eu tenho é quando vejo um cachorro abandonado, mas um animal não é um igual, né? Eu penso que as pessoas que têm bicho em casa, etc., é um outro tipo de relação, e é possível que muita gente que acaba caindo nesses excessos, né, estejam realmente sofrendo de síndrome de ectopia afetiva, porque deslocam, né, para um ser subhumano e que não tem capacidade de estabelecer com você uma relação entre iguais, toda uma necessidade de controle, né? Porque aquele animal ele não vai conseguir estabelecer com você um diálogo. Então você tem todo o controle sobre a vida dele e você se impõe das maneiras mais absurdas possíveis, né? Justamente pela incapacidade de interagir de igual para igual no diálogo e aceitar o desafio, né, de alguém que é um igual. Essa ausência do desafio, ela acaba sendo assim uma armadilha para muita gente, né? Porque as pessoas se refugiam nesse tipo de situação e acabam se privando da experiência desconfortável, dolorosa e desafiadora de convívio humano, né? Mas com isso acabam assim dando passos para trás. Seu ponto de vista evolutivo. Fernanda? É nesse ponto que você vai tocar? Eu queria ver. É porque ela está na frente ali. Você vai falar do animalzinho, não? Não? Então tá bom. Então vamos lá. Não sei se já foi comentado os itens da paradoxologia. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Quais itens você quer que eu comente? O paradoxo de a consciência alegar amor e, no entanto, assediar o objeto da afeição. E o paradoxo de atos de desamor poderem ocorrer em nome do amor. Essa questão do primeiro paradoxo, de a consciência alegar amor e, no entanto, assediar o objeto da afeição, é uma coisa que a gente vê bastante na nossa sociedade e que, em nome do amor, muitas vezes as pessoas se enganam e acabam assediando a outra consciência, né, que está à sua frente. A pessoa pode erroneamente achar que aquilo que ela está sentindo naquele momento é amor. No entanto, quando ela não permite, se a outra pessoa, vamos dizer, que não quer mais um relacionamento com ela, e ela não liberta a outra pessoa, ela está assediando a outra. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter passado por essa situação, ou está passando, ou passará. Mas, assim, é muito libertadora para quem se permite liberar a outra pessoa a ter as novas experiências, porque ela já não vê mais benefício naquele relacionamento. O liberar o outro é deixar de assediar o outro, é deixar ele ter as próprias experiências com outras pessoas. Mais adiante, pode até se reencontrarem, por que não? Eu vejo algumas pessoas que acham que você ama verdadeiramente uma vez na vida. Eu não vejo que isso é necessariamente dessa forma. Você pode amar verdadeiramente algumas vezes na vida. Então, assim, o libertar o outro é uma questão assim libertadora para quem liberta mesmo, não só para quem pode abrir as suas asas e ir embora, né, voar, vamos dizer assim, mas para quem tem esse ato de libertar o outro é muito, muito positivo. E o paradoxo de atos de desamor poderem ocorrer em nome do amor, a gente já tinha comentado antes, né? O tanto que você vê situações que pessoas, em nome do amor, fazem atos terroristas, fazem assédio moral com outras pessoas, existem
muitas situações no dia a dia que a pessoa comete um assédio, um ato de desamor com o outro, mesmo acreditando, né, cognitivamente tendo uma questão distorcida, um auto-engano de que ela está amando o outro. No entanto, muitas vezes ela está aprisionando o outro, ela está distratando o outro e não percebe isso. Tudo bem? Posso falar? Fernanda, eu queria saber qual seria a correlação que você faria entre o amor incondicional e a relação incondicional. E a relação incondicional? Ou condicional, né? Entre amor incondicional e uma relação, tanto pode ser entre duas pessoas ou com um animal de estimação, a relação afetiva incondicional. Seria a diferença do que em uma situação eu imponho condições, eu vou gostar de você, desde que, pontinho, 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 você supra essas minhas necessidades aqui que eu estou colocando aqui, deixando bem claro para você que você tem que suprir isso. E da outra forma, eu me aceito e por eu me aceitar, eu consigo aceitar as outras pessoas da forma como elas são. Então, não fico, pelo menos de forma consciente, criando já expectativas de que eu vou ter que, né, vai ter uma retribuição. Ó, eu estou te ajudando aqui, mas amanhã você vai me ajudar ali, né? Já estou querendo que você me dê uma retribuição. Alguma expectativa, Alguma né? expectativa de retribuição. Bem? Em Estrangeirismologia, Fernanda, na página 15, na primeira linha, o teletertuliano pede para você comentar sobre o anti-bullying, né? E ele pergunta se você já sofreu bullying por estudar a conscienciologia. Se já sofreu, como agiu? Eu coloquei aqui a questão do anti-bullying, porque o bullying seria essas ações que a pessoa sofre de distrato, de humilhação, de alguma forma de assédio, muitas vezes, não necessariamente uma questão de violência física, pode acontecer também, mas muitas vezes pode acontecer uma questão... um assédio moral. Então, a pessoa, de alguma forma, ela se vê prejudicada por alguém que está agredindo ela verbalmente, fisicamente. Então, o anti-bullying é assim, o oposto do amor incondicional, porque não é possível você vislumbrar uma condição mais positiva de relação, de afeto com outras pessoas, distratando-as, humilhando-as, diminuindo-as. Então, não vejo que seria que seja, né, justamente o oposto assim do que seria a prática do amor incondicional. E a pessoa perguntou também se, estudando a conscienciologia, já de alguma forma eu sofri bullying. Olha, especificamente, estudando a conscienciologia, não. Algumas vezes pode acontecer assim, das pessoas, por um senso comum, ter ideias errôneas, crenças, e ideias misturam religião com crença, não tenham, sem se aprofundarem, não compreendem, e já existe um certo rótulo. Então, não deixaria de ser uma espécie de bullying, assim, mas nada que eu tenha me deixado afetar, assim, por dar crédito a esse tipo de informação. O que eu faço normalmente é um convite, né? Você já se aprofundou de fato sobre esse tema? Tá tendo uma série de informações que estão misturadas e você não sabe de fato o que se trata e como eu levo a minha vida, né? A pessoa, na verdade, ela tem que se aprofundar, e é isso que eu aconselho, assim, de acontecimentos que já aconteceram, né, comigo. Bom, na página 15, Fernanda, em fatologia, na quarta linha de baixo para cima. Como podemos auxiliar quem tem a timidez enquanto entrave evolutivo? Como quebrar o casulo do tímido com a cosmoética, respeitando seus limites? Olha, olhando da perspectiva de uma pessoa tímida, a forma de tirar esse entrave evolutivo é se auto-experimentando e fazendo coisas que você tem dificuldade. E que, se você for pensar aquilo que eu jamais faria, é aquilo lá que eu vou fazer, né? Se colocar na condição de experimentador, e eu vou
conseguir vencer as minhas dificuldades, os obstáculos que eu mesma, as limitações que eu mesmo me impus. Mas a forma como ele está colocando é com relação também a outras pessoas tímidas, né? Para não... Como quebrar o casulo do tímido com cosmoética, respeitando os seus limites. Na verdade, assim, a gente não, no meu ponto de vista, eu não vou quebrar o casulo do outro tímido, assim, a pessoa só vai muitas vezes deixar de ser tímido se ela quiser. Não vou ser eu que vou conseguir quebrar esse casulo, vamos dizer assim. Mas me colocar à disposição da pessoa, tentar compreender quais as perspectivas. Muitas vezes o que está por trás ali do comportamento do tímido é uma série de frustrações, uma série de dificuldades, situações que a pessoa passou e que ela agora tem muita dificuldade de se colocar como ela mesma. Então, tem certos entraves que ela não consegue. Então, ao invés de forçar a pessoa a ser do jeito que eu quero que ela seja, o que eu posso contribuir para o bem-estar dela, para ela se sentir melhor? Então, assim, trazer o problema para mim, não ver um problema na pessoa. O problema não é a pessoa que é tímida, mas no que eu posso contribuir para se ela está se sentindo bem, não está se sentindo bem, o que eu posso ajudá-la? Bom, tem uma teletertuliana que pergunta, professora Fernanda, e a transafetividade neste tema? Olha, se eu tivesse que dizer, eu parafrasearia o professor Valdo que o amor incondicional é o princípio do início, do começo da transafetividade. É bem o comecinho, né, do vislumbre de ver as pessoas como, né, mais positivas, ver uma condição mais positiva de forma geral da humanidade, né? A transafetividade está, eu vejo que um pouco além assim do meu conhecimento, mas que um dos caminhos que eu vejo para chegar numa condição de uma afetividade mais elevada, mais mental somática, seria pequenas práticas diárias. Vamos colocar isso em prática. No dia a dia, o que eu posso fazer para me melhorar como pessoa, para auxiliar as outras pessoas? Você referencia aqui na sua remissiologia o verbete, né? Crescendo afetividade, transafetividade, que também é uma referência para teletertuliana. Professora Fernanda, no item equívocos, na página 18. Essa página, esse item equívocos, hoje deu, né? Muito bom, deu o que falar. No item 3, apaixonamento exaltado. O arrebatamento da paixão exasperada, anulando o juízo crítico. Pode dar uma orientação a um professor apaixonado pelo seu tema, com muita força energética, querendo passar seus conhecimentos com a melhor intenção, mas perdendo-se no meio de tanta energia? Pelo que eu estou entendendo, a pessoa se identificou muito com o tema do amor incondicional. Não, o que eu estou entendendo é o seguinte, que a pessoa ela é apaixonada por um tema de pesquisa. Entendi. Tá? E ela tem muita força energética e ela quer passar os conhecimentos com a melhor das intenções, mas, segundo o relato aqui da teletertuliana, a pessoa perde-se no meio de tanta energia. Entendi. Né? Olha, o que me ocorre assim de imediato seria assim fortalecimento do mental soma. Não que essa questão da energia seja como algo negativo, mas se a pessoa está identificando isso como está prejudicando quando ela vai repassar essa informação, o quanto mais ela precisa se aprofundar e estudar mais esse assunto e fortalecer essas ideias, fortalecer esse campo do conhecimento, para que ela possa, de fato, assistir e tirar um pouco o foco assim desse apaixonamento, mas colocar o foco na informação e na assistência que ela pode fazer. Às vezes uma boa técnica também é a pessoa ela deixar decantar um pouco, né? Se a pessoa ela fica muito entusiasmada, muito empolgada, muito eufórica com aquele tema de pesquisa dela, às vezes é uma boa técnica ela deixar decantar por uns 2 dias, 3 dias, né? Aquele assunto, e até ela ter esse senso mais de racionalidade, né? De ponderação, de juízo crítico, né? De discernimento, para ela poder voltar a tratar do tema. Porque esse arrebatamento realmente emocional, seja até mesmo lidando com um tema de pesquisa, não é positivo, né? Isso obnubila, tira totalmente o juízo crítico, dificulta muito.
Minha sugestão também, que penso que ajudaria, é a pessoa ser a primeira crítica de si mesma. Isso. Ela levantar todas as possibilidades de refutação àquilo que ela pensa ser a verdade. Porque o apaixonamento por uma ideia não é algo aconselhável. Por mais que você alimente e fundamente um ponto de vista, sempre deverá haver espaço para refutação. Então, seja o primeiro refutador de si mesmo. E isso vai atenuar, né, essa exaltação. Tem uma teletertuliana que fez uma pergunta dirigida a mim. A pergunta é um pouco extensa, ela é de Brasília, então eu vou responder você por e-mail, tá bom? Porque o nosso tempo aqui já está esgotado. A pedidos, eu vou repetir o boletim médico que foi enviado pelo Dr. Eduardo Martins, e que eu li no início da tertúlia. Boletim médico sobre o estado de saúde do professor Valdo Vieira. Então, o doutor Eduardo, ele coloca: olá pessoal, o professor Valdo continua internado na UTI, sedado e respirando por ajuda de aparelhos, ventilação mecânica. O quadro clínico é grave e estável. Não houve intercorrências nas últimas 24 horas. Ok? Fernanda, muito obrigada pelo seu verbete, pelos seus esclarecimentos, parabéns pelo mais um verbete, mais um tema defendido, aguardamos seus próximos. Ficou, né, no meio da nossa conversa aqui uma sugestão para um livro, não é isso, Marcelo? Temos aqui várias testemunhas, tá? Obrigada a todos que participaram com perguntas, presencialmente e virtualmente à distância. Obrigada, equipe técnica, e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 41 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. A Marina Tomás com o torneio do neuroléxico analógico, a Maria com o programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia, o Sebastião Feitosa com doações ou aquisições de livros para bibliotecas de Moçambique, África, a Mercedes com o 2º Simpósio Internacional de Conscienciometrologia e o Cláudio com o programa Verbetografia. Olá, meu boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o torneio do neuroléxico analógico, que ocorrerá no dia 19 de julho, agora, dentro de algumas semanas, no Discernimento. O torneio do neuroléxico analógico tem a intenção de ajudar a pessoa com o interesse do desenvolvimento de algumas estruturas mental-somáticas mais complexas, que são estruturas que trabalham com ideias afins, que trabalham com vocábulos analógicos, né? Nós pretendemos fazer uma atividade recheada de bom humor, uma atividade intelectual que possa ser de uma maneira bem flexível para que todos nós possamos aprender dentro dessas estruturas mentais somáticas mais elaboradas. No torneio haverá uma premiação para aquele participante que conseguir fazer um número maior de analógicos dos vocábulos que serão sorteados, e também, além do número maior de analógicos, com melhor qualidade. Esse, então, será premiado com 5 livros da epígrafe a ser escolhido pelo participante, 5 livros a ser escolhidos na epígrafe. Tanto os tratados quanto os dicionários não estarão incluídos na escolha da premiação. Muito obrigada e aguardo todos interessados nesse desenvolvimento mental somático no dia 19 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Obrigada. Boa tarde. A Extracons está com o 2º módulo do curso Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia na modalidade em AD, programado para os dias 18, 19, 25 e 26 de julho. É uma oportunidade de qualificação interassistencial com as VERPONs da extraterrestriologia. As inscrições poderão ser feitas no CAEC através do telefone 45-3525-2652
ou para maiores informações poderão ser enviados e-mails para o eventos@extracons.org. Obrigada. Olá, boa tarde. A Intercons, Intercâmbio Conscienciológico Internacional, cujo objetivo prioritário é atender a demanda bibliográfica de sociedades e países do continente africano, incentivando a educação e o desenvolvimento humano, vem solicitar a doação ou aquisição de lista de livros na área de pedagogia e linguística para o acervo, para compor o acervo faltante nas bibliotecas de Moçambique e África, a pedido do voluntário nativo daquele país, o Ilídio Macaringue. O Ilídio residiu uma temporada em Foz do Iguaçu, onde se formou mestre pela UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e a Cognópolis Foz do Iguaçu ajudou a publicar o livro de sua tese de mestrado. Então, quem se identificar com o trabalho de reurbanização extrafísica que está ocorrendo na África e possa nos ajudar, essa lista de livros para doação e aquisição está no blog da Intercons, na internet. O endereço intercambio-conscienciológico.blogspot.com.br, que o blog também pode ser acessado entrando no Google e digitando o Blogspot Intercons, que é o primeiro da lista, tá? No blog também constam as informações de endereço para envio das doações e aquisições. Também, quem tiver disponibilidade financeira e possa contribuir com os custos de aquisição e envio pelo correio dessa relação de livros até Moçambique, a Intercons possui conta bancária institucional, que está exposto também no blog, ok? Para maiores informações, intercâmbio conscienciológico, é o e-mail @gmail.com. Obrigado. Boa tarde a todos. A Conscius convida a vocês ao segundo Simpósio Internacional de Conscienciometrologia, que se celebrará los días 4 y 5 de julio en el Auditorio Discernimento. Comenzará la programación con una oficina de cosmoetos sobre profilaxia das autocorrupções, en el día 3, das 15 horas às 20:30, en el Salón de Eventos del Discernimento, con los profesores Adriana Rocha y profesor Egrison Alves. El sábado 4 de julio comienza la primera mesa de debate con cosmoecología. Segunda mesa de debate con paratecnología. Y el domingo 5 de julio comienza la tercera mesa de debate con resinología. Quiero hacer notar que el simposio será transmitido online. Entonces, todas las personas que no moren en Foz do Iguaçu pueden hacer esta inscripción en el site www.conscius.org.br. As pessoas inscritas receberão o vídeo do simpósio. Esperamos a todos vocês. Muito obrigada. Olá, você também tem a chance de escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, organizada pelo professor Valdo Vieira, e apresentar aqui, como a Fernanda Cunha apresentou um verbete. O programa Verbetografia, agora no segundo semestre, inicia as aulas dia 6 de agosto a 29 de outubro. É um curso à distância, com aulas de vídeo e textos disponíveis em plataforma Moodle, e aulas de tira dúvidas às quintas-feiras, de 7h30 às 9h30. Para quem está inscrito nesse curso, ou para quem fez o curso, existe uma dinâmica aqui em Foz do Iguaçu, todo domingo, ou seja, daqui a pouco, às 14h45, que é uma dinâmica que ajuda o desassédio autoral, ajuda a pessoa a tirar os travões e resistentes em relação à finalização de verbetes. Essa dinâmica chama-se completismo verbetográfico e fica dentro do tertuliário numa sala anexa, por fora. É uma dinâmica que começa às 14h45, vai até às 15 horas com prática energética, depois tem campo da escrita e depois tem debate, todos os domingos. Maiores dúvidas, liguem para o telefone do CEEC, 3525-2652. E lembrando que esses eventos são uma parceria entre o CEEC e a Enciclosapiens. A Enciclosapiens é a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, uma instituição criada, inspirada por uma serenona, segundo o professor Valdo, para a criação e desenvolvimento da enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigado e boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Viabilidade Teática, especialidade Experimentologia, e a verbetógrafa Sirlene Couto. Muito obrigado e boa tarde a todos.